Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, você já se sentiu preso espiritualmente? Como se houvesse portas fechadas que você não consegue abrir, caminhos bloqueados que você não consegue atravessar, bênçãos que parecem tão perto, mas nunca chegam. Você reza, você pede, você implora, mas parece que há um muro invisível entre você e a resposta de Deus. Então preciso te revelar algo que pode explodir esse muro em minutos. Existe uma oração poderosíssima, que pouquíssimos católicos conhecem. Não é o Pai Nosso, não é a Ave Maria, não é nem o Rosário. É uma oração que São Inácio de Loyola rezou antes de fundar a Companhia de Jesus e viu conversões impossíveis acontecerem, missões inimagináveis frutificarem. Uma oração que Santa Teresa de Ávila usava para entrar em êxtase místico. Uma oração que santos exorcistas rezam antes de enfrentar demônios, porque sabem que desarma toda a força do inimigo. E o mais incrível, essa oração tem apenas 7 linhas. Pode ser rezada em 2 minutos. Mas quando rezada com fé total, ela abre caminhos que pareciam permanentemente fechados. Há 2 anos, um homem me procurou completamente destruído, empresário católico praticante, mas em ruína total. Negócios falidos há 3 anos, dívidas insuportáveis, casamento à beira do divórcio, filho viciado em drogas. Me disse: padre, rezo todo dia, vou à missa, faço terço, mas nada muda. É como se Deus não me escutasse. Olhei nos olhos dele e perguntei: você reza pedindo que Deus faça a vontade ou pedindo que Deus faça a vontade dele? Ele ficou em silêncio. Depois admitiu: eu rezo dizendo a Deus o que ele deve fazer. Nunca perguntei o que ele quer. Ensinei a ele uma oração de entrega total, de renúncia absoluta ao controle. Disse: reze isso todo dia, pela manhã, à noite e quando sentir desespero. Ele prometeu que ia rezar. Uma semana depois, ele me ligou chorando: padre, não sei explicar. Depois que comecei a rezar aquela oração, parece que Deus destrancou tudo. Um cliente antigo ligou do nada, oferecendo sociedade em novo negócio. A esposa pediu para reconciliarem. O filho pediu ajuda para tratamento. Tudo em 7 dias. Depois de 3 anos rezando sem resposta, perguntei o que mudou. Ele respondeu: eu parei de tentar controlar Deus e deixei Deus controlar minha vida. Hoje, você vai descobrir exatamente qual é essa oração, como rezá-la e por que ela é tão poderosamente eficaz. Chama-se Suscipe e é a oração de entrega total a Deus. E te aviso, quando chegarmos na parte onde explico a
quinta linha dessa oração, você vai entender por que ela desarma completamente o egoísmo, que é o maior bloqueio espiritual. Mas antes de revelar a oração completa, você precisa entender por que a maioria das orações não funciona. A maioria das pessoas reza errado e nem sabe. Elas rezam como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Deus, me dá isso. Deus, faz aquilo. Deus, resolve isso do meu jeito. E quando Deus não atende exatamente como pediram, ficam frustradas. Deus não me escuta. Mas aqui está o problema. Deus não é seu empregado. Deus é seu pai. E como todo pai bom, Ele sabe o que você precisa melhor que você mesmo. Jesus ensinou isso claramente em Mateus 6, 8. Vosso Pai sabe do que necessitais, antes mesmo de vós lhe o pedirdes. Antes mesmo de pedirdes, Ele já sabe. Então qual é o propósito da oração? Não é informar Deus, é alinhar sua vontade com a vontade dele. E aqui está onde a maioria falha. Elas querem que Deus se alinhe com a vontade delas. Querem que Deus aprove seus planos, que abençoe seus desejos, que execute suas agendas. Mas Deus diz: não, você precisa alinhar sua vontade com a minha. São Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, entendeu isso profundamente. Ele criou uma oração que é a antítese do egoísmo espiritual. Uma oração que renuncia completamente ao controle. E quando você reza essa oração com sinceridade total, com entrega radical, algo sobrenatural acontece. Deus move céu e terra a seu favor. Porque finalmente você não está mais bloqueando a vontade dele com sua teimosia. Você está liberando a ação providencial. Padre Lacordaire, grande pregador do século XIX, disse: quando o homem diz a Deus, seja feita a minha vontade, Deus responde, então faça você mesmo. Mas quando o homem diz, seja feita a tua vontade, Deus responde, então eu faço. Viu a diferença? Quando você tenta fazer sua vontade, Deus te deixa lutar sozinho. Mas quando você se entrega à vontade dele, Deus assume o controle. E Deus pode fazer em segundos o que você não conseguiu em anos. Por isso a oração Sucipe é tão poderosa. Porque é a rendição total do ego. E quando o ego é rendido, as graças explodem. Então agora sim, vou revelar a oração completa, linha por linha, e vou te ensinar como usá-la para abrir todos os caminhos bloqueados em sua vida. Porque não basta saber a oração, você precisa entender o que você está dizendo e como rezar com fé que move montanhas. Então agora vou revelar a oração completa, palavra por palavra,
linha por linha. E vou te explicar o poder que cada frase contém. Porque quando você entende o que está dizendo, a oração se torna 1000 vezes mais eficaz. A oração chama-se suscipe, que em latim significa recebe. E é uma palavra de entrega, de rendição, de oferecimento total. São Inácio de Loyola compôs essa oração como síntese de tudo que ele aprendeu sobre a vida espiritual. E vou te dizer, se você só pudesse rezar uma oração pelo resto da vida, deveria ser essa. Preste muita atenção e, se puder, pegue papel e caneta, porque você vai querer anotar isso. A oração começa assim. Primeira linha: tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade. Toda a minha liberdade. O que isso significa? Significa que você está entregando a Deus o bem mais precioso que você tem, sua capacidade de escolher. Deus te criou livre, livre para escolher o bem ou o mal, livre para escolher Ele ou rejeitar Ele. E a maioria das pessoas usa essa liberdade para fazer sua vontade. Eu escolho isso, eu quero aquilo, eu decido assim. Mas quando você reza, tomai minha liberdade, você está dizendo, Senhor, eu renuncio ao direito de decidir por mim mesmo. Você decida por mim. E aqui está o paradoxo glorioso. Quando você entrega a sua liberdade a Deus, você fica mais livre. Porque você se liberta da tirania do ego, da escravidão dos seus desejos desordenados. São Paulo disse em 2 Coríntios 3:17, onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Liberdade verdadeira não é fazer o que você quer, é fazer o que Deus quer, porque só Deus sabe o que é melhor para você. Então, quando você reza essa primeira linha, está quebrando a primeira corrente que bloqueia as graças, o egoísmo. Você está dizendo, Deus, não faça a minha vontade, faça a sua. E Deus responde, finalmente, agora posso agir. Segunda e terceira linhas, minha memória, meu entendimento. O que São Inácio está entregando aqui são as faculdades da alma. Memória, tudo que você viveu, aprendeu, guardou, entendimento. Sua capacidade de pensar, raciocinar, compreender. Por que entregar isso? Porque muitas vezes nossa memória nos aprisiona. Vivemos presos no passado, mágoas, traumas, ressentimentos. E nosso entendimento nos engana. Achamos que sabemos o que é melhor, mas não sabemos. Provérbios 3:5 adverte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não te estribes. Não confia totalmente na tua própria capacidade de compreender. Então, quando você entrega memória e entendimento, está dizendo, Senhor, cura minhas memórias dolorosas, ilumina meu entendimento limitado, porque sozinho eu me perco.
E Deus responde: deixa eu curar teu passado, deixa eu te dar minha sabedoria. Uma mulher sofria de depressão há 15 anos por trauma de infância. Nada funcionava. Ensinei a rezar o Sucipe todo dia, especialmente a parte Minha Memória. 3 semanas depois, ela sonhou com Jesus curando aquela memória. Acordou livre, depressão sumiu. Me disse: padre, quando entreguei minha memória a Deus, Ele entrou e curou o que eu não conseguia curar sozinha. Viu? Entrega, liberta. E agora chegamos à linha mais poderosa, a que eu prometi que ia te chocar. 5ª linha: e toda a minha vontade. Toda a minha vontade. Aqui está o núcleo da oração, o coração da entrega total. Porque uma coisa é entregar sua liberdade, sua memória, seu entendimento, mas vontade. Vontade é o que você quer, é seu motor interior, seus desejos, sonhos, ambições. E São Inácio está dizendo: tomai isso também. Eu renuncio até ao que eu quero. E aqui está porque essa linha desarma o egoísmo completamente. O egoísmo é a raiz de todos os pecados. É o eu quero acima de tudo. Eva comeu fruto porque eu quero ser como Deus. Adão concordou. Por quê? Eu quero agradar minha mulher mais que Deus. Caim matou Abel porque eu quero ser o preferido. Eu. Mas quando você reza toda a minha vontade, o eu morre. E quando o eu morre, Deus vive em você. São Paulo disse em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu, é Cristo. E quando Cristo vive em você, quando sua vontade é substituída pela vontade dele, milagres acontecem. Porque agora não é você pequeno, fraco, limitado, tentando mover montanhas. É Deus Todo-Poderoso agindo através de você. Um homem queria desesperadamente que o filho se casasse na igreja. Orava há 10 anos. Filho recusava. Ensinei: pare de rezar para que sua vontade aconteça. Entregue sua vontade a Deus, mesmo que o filho nunca se case. Ele relutou. Mas padre, eu quero isso. Insisti. Por isso não acontece. Você está bloqueando Deus com seu querer. Ele chorou, mas fez. Rezou: Senhor, toda a minha vontade, mesmo sobre meu filho. 2 meses depois, 2 meses, o filho ligou: pai, quero me casar na igreja. O pai me ligou chorando: padre, quando eu soltei, Deus agiu. Essa é a chave. Soltar para Deus agir.
Sexta linha. Tudo que tenho e possuo, vós me destes. Aqui, São Inácio está reconhecendo a verdade fundamental. Você não tem nada. Você recebeu tudo. Sua vida, Deus deu sua família, Deus deu seu trabalho, dinheiro, saúde. Deus deu. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Todo dom perfeito, todo é presente de Deus. Mas o ser humano, caído, tem tendência de esquecer isso. Começa a achar que mereceu o que tem, que conquistou sozinho. Eu trabalhei para isso e eu conquistei, é meu. Mas quando você reza, vós me destes, você quebra essa ilusão de autossuficiência. Você reconhece: Senhor, sou totalmente dependente de Ti. Sem Ti, não tenho nada. E essa humildade atrai graças. Porque Tiago 4:6 promete: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando você reconhece que tudo é presente, Deus te dá mais presentes. Um empresário rico, católico, mas orgulhoso: eu construí meu império. Uma crise financeira quase o arruinou. Desesperado, aprendeu Sucipe. Quando chegou em vós me destes, ele quebrou. Senhor, eu achava que era meu, mas é seu, sempre foi. 6 meses depois, negócios se recuperaram além do que eram antes. Ele, humilde: Padre, quando reconheci que tudo é presente, Deus multiplicou os presentes. 7ª linha. A vós, Senhor, eu devolvo. Tudo é vosso. Disponde segundo vossa vontade. Aqui está a consumação da entrega. Não basta reconhecer que tudo veio de Deus, é preciso devolver. É como um filho que recebe presente do pai. Não é verdadeiramente dele até que ele reconheça que veio do pai e esteja disposto a devolver se o pai pedir. E veja a frase final: disponde segundo vossa vontade. Não faça o que eu quero com isso. Não abençoe meus planos, mas faça o que você quer, mesmo que eu não entenda. Essa é a rendição absoluta. É Abraão oferecendo Isaque. Senhor, até meu filho mais amado, se tu pedires. É Maria dizendo: faça-se em mim, segundo tua palavra, sem entender como seria possível. É Jesus no Getsêmani: não a minha vontade, mas a tua. E quando você chega nesse nível de entrega, Deus move céu e terra a seu favor. Porque finalmente você não está mais tentando usar Deus para seus planos. Você está deixando Deus te usar para os planos dele. E os planos de Deus são infinitamente melhores que os seus. E a oração termina com uma linha de esperança total. Dai-me vosso amor e graça,
e isso me basta. Depois de entregar tudo, liberdade, memória, entendimento, vontade, posses, São Inácio pede apenas duas coisas: amor de Deus e graça de Deus. Porque só isso. Porque com o amor e a graça de Deus, você tem tudo. Você não precisa de riqueza, porque Deus provê. Não precisa de fama, porque Deus aprova. Não precisa de segurança humana, porque Deus protege. Jesus disse em Mateus 6:33: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, tudo o que você precisa, vem depois de buscar Deus primeiro. E quando você reza, isso me basta, está declarando uma verdade revolucionária. Deus sozinho é suficiente. Santa Teresa de Ávila dizia: só Deus basta. São João da Cruz: tudo é nada sem Deus. E aqui está o paradoxo final. Quando você diz, Deus me basta, Deus te dá muito mais que você jamais pediu. Porque você, finalmente, está pronto para receber sem se apegar, para ter sem idolatrar. Uma missionária renunciou tudo para servir pobres na África. Literalmente nada, nem salário garantido. Rezava o Sucipe todo dia: dai-me vosso amor e graça, e isso me basta. E Deus choveu provisões, doações inexplicáveis, milagres de provisão constantes. Ela me escreveu: Padre, quando parei de exigir segurança de Deus, Ele me deu segurança que dinheiro nunca daria. E agora que você conhece a oração completa, linha por linha, preciso te ensinar como usá-la para abrir caminhos impossíveis. Então agora vou te dar o roteiro completo de como usar o Sucipe para desbloquear graças, abrir portas fechadas e ver providências impossíveis acontecerem. Primeiro uso: oferecimento matutino, todos os dias ao acordar. Assim que acordar, antes do celular, antes de qualquer coisa, ajoelhe ao lado da cama e reze o Sucipe completo. Enquanto reza, visualize. Quando diz minha liberdade, visualize entregando suas escolhas do dia. Quando diz memória, entendimento, visualize Deus curando feridas, iluminando mente. Quando diz vontade, visualize crucificando seus desejos egoístas. Quando diz tudo que possuo, visualize oferecendo trabalho, família, bens. Quando diz vosso amor e graça, visualize recebendo o abraço do Pai. Tempo: 2 minutos. Efeito: você coloca o dia inteiro sob senhorio de Cristo e Deus pode trabalhar livremente. Um médico rezava o Sucipe todo dia antes de ir ao hospital. Me disse: Padre, desde que comecei tenho intuições diagnósticas que salvam vidas, como se Deus guiasse minha mente porque a entreguei a Ele. Segundo uso: em momentos de crise, repita 3 vezes seguidas.
Quando você enfrenta a situação impossível, doença terminal, falência, casamento acabando, filho perdido, pare tudo. Ajoelhe e reze o Sucipe 3 vezes seguidas. Por que 3? Primeira vez, você oferece a situação. Segunda vez, você quebra a sua resistência. Terceira vez, você alcança a rendição total. E enquanto reza, visualize os muros espirituais desmoronando. Visualize correntes sendo quebradas, portas trancadas sendo abertas, impossíveis se tornando possíveis. Uma mãe com filho em coma, médicos sem esperança. Ensinei, reze Sucipe 3 vezes ao lado do leito dele, todo dia. Ela obedeceu. No 10º dia, durante a 3ª repetição, ela sentiu algo mudar espiritualmente. 3 horas depois, o filho acordou. Médicos, não tem explicação médica. Ela sabia. Quando entreguei totalmente na 3ª vez, Deus agiu. Terceiro uso, exame de consciência noturno. Encerre o dia com Sucipe. Antes de dormir, faça exame de consciência. Revise o dia, onde pequei, onde acertei, onde Deus agiu. E depois, reze o Sucipe como perdão e renovação. Senhor, pequei hoje ao fazer minha vontade em vez da tua. Perdoa-me. Recebe de volta a minha liberdade que retomei egoisticamente. Amanhã vou viver mais entregue. Esse ritual noturno fecha o dia em graça e prepara para novo dia de entrega. Um homem com insônia crônica há 5 anos, nada funcionava. Começou a rezar Sucipe antes de dormir, entregando até o sono a Deus. Primeira noite, dormiu 8 horas. Pela primeira vez em anos. Me disse, padre, eu não conseguia dormir porque não conseguia soltar o controle. Quando entreguei tudo, até meu descanso, Deus me deu descanso. 4º uso, antes de decisões importantes. Emprego, casamento, mudança, cirurgia. Quando enfrenta a decisão que mudará sua vida, não decida baseado só em lógica ou emoção. Primeiro, reze o Sucipe e espere. Espere Deus te mostrar o caminho. Pode ser paz interior, pode ser porta que se abre ou fecha, pode ser conselho sábio. Mas espere depois de entregar. E quando Deus mostrar, obedeça, mesmo que não faça sentido humano, porque você já entregou sua vontade. Então confie na vontade dele. Um jovem recebeu proposta, emprego, sonho em cidade longe. Logicamente, perfeito. Mas rezou Sucipe pedindo direção. Sentiu paz em recusar. 2 semanas depois, emprego melhor na própria cidade. E conheceu futura esposa lá. Me disse, padre, se tivesse seguido minha lógica,
teria perdido o plano perfeito de Deus. Viu? Entrega sempre leva ao melhor caminho. E agora preciso te contar testemunhos extraordinários do poder dessa oração. Antes de te dar as últimas orientações, preciso te contar por que essa oração tem tanto poder. São Inácio de Loyola rezou o Sucipe antes de fundar a Companhia de Jesus. Ele era um homem, ferido, sem recursos, sem influência. Mas depois de entregar tudo a Deus nessa oração, ele fundou a ordem missionária mais poderosa da história católica. Jesuítas evangelizaram continentes inteiros, converteram milhões, fundaram universidades, defenderam a fé contra heresias. Tudo porque um homem rezou: tomai, Senhor, tudo. Santa Teresa de Ávila usava o Sucipe para alcançar união mística com Deus. Ela descrevia que quando rezava com total entrega, sentia a alma ser arrebatada ao céu. Teve visões do Sagrado Coração, levitou durante oração, escreveu livros que são clássicos espirituais até hoje. Tudo porque ela viveu só Deus basta. Padres exorcistas modernos rezam o Sucipe antes de enfrentar demônios. Por quê? Porque quando o exorcista está totalmente entregue a Deus, o demônio não tem nenhum poder sobre ele. Demônio ataca ego. Mas se não há ego, não há onde atacar. Um viciado em heroína há 20 anos tentou tudo para parar. Nada funcionou. Um padre visitou prisão onde estava e ensinou o Sucipe. O viciado rezou com desespero total: Senhor, minha vontade está destruída. Tome-a, faça nova. Naquele dia, o desejo de drogar sumiu completamente, como se tivesse sido arrancado. 15 anos depois, ainda livre, me disse: Padre, quando entreguei minha vontade, Deus me deu vontade nova. Essa oração liberta, cura, transforma. Meu irmão, minha irmã, quando você reza o Sucipe com fé absoluta, algo sobrenatural acontece no mundo espiritual. Primeiro, correntes se quebram. Correntes de vícios, maldições geracionais, opressões. Quando você renuncia ao controle, o inimigo, ele perde controle sobre você. Segundo, portas se abrem. Portas de provisão, cura, relacionamentos, oportunidades. Deus move circunstâncias para abençoar quem se entregou. Terceiro, providências se multiplicam. Encontros coincidentes, ajudas inesperadas, milagres pequenos e grandes, Deus provê de formas surpreendentes. Quarto, paz inexplicável. Mesmo em tempestade, você tem paz, porque sabe
que Deus está no controle, não você. Quinto, conversões familiares. Quando você se entrega, sua família sente a mudança e começa a mudar também. Uma família inteira rezou o Sucipe juntos durante 40 dias. Pai entregou trabalho, mãe entregou saúde, filhos entregaram futuro. No 40 grau dia, durante a oração, todos sentiram presença tangível de Deus. E nos 6 meses seguintes, pai conseguiu promoção impossível. Mãe curada de doença crônica, filho viciado se libertou. Filha encontrou vocação, dívidas pagas miraculosamente. O pai me disse chorando: Padre, foi como se Deus estivesse esperando que soltássemos tudo. E quando soltamos, Ele explodiu bênçãos. E você também pode experimentar isso. Hoje, agora. Então agora, vamos rezar juntos. Eu vou guiar. Você repete comigo. E reze com todo o coração, com toda a fé, com toda a entrega. Oremos. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, minha memória, meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós me destes. A vós, Senhor, eu devolvo. Tudo é vosso, disponde segundo vossa vontade. Dai-me vosso amor e graça, isso me basta. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, o que você vai fazer é menor que cardinalum. 5 cardinal é maior que primeira ação. Anote a oração agora. Pegue papel, celular, o que tiver e copie o Sucipe completo. Vou deixar a oração escrita, completa, na descrição do vídeo também. Segunda ação. Reze hoje 3 vezes. Agora, à tarde, antes de dormir. E sinta a diferença. Terceira ação. Comprometa-se a rezar todo dia pela manhã. 40 dias sem falhar, como a família que te contei, e observe o que Deus faz. Quarta ação. Ensine a oração a alguém. Família, amigo, colega, compartilhe o poder dessa entrega. Porque quando você ensina, você se compromete mais. Quinta ação. Testemunhe quando graças vierem. E vão vir. Glorifique a Deus publicamente. E sei que alguns podem estar pensando: Padre, me entreguei, mas ainda sinto resistência interior. Como vencer isso? Essa pergunta é profunda, porque há apegos ocultos que bloqueiam entrega total. E é o que vou explicar no próximo vídeo. Os 5 apegos que impedem você de se entregar totalmente a Deus. Como identificar e quebrar. E se esta oração tocou o seu coração, deixa comentário. Vou rezar o Sucipe ou tomai, Senhor, minha vida, ou entrego tudo a Deus. Quando declaramos, selamos compromisso. E agora, vou te abençoar com as palavras do próprio Sucipe. Que o Senhor
receba toda a tua liberdade e te dê liberdade verdadeira. Que Ele cure tua memória e ilumine teu entendimento. Que Ele transforme tua vontade e a alinhe perfeitamente com a vontade dEle. Que Ele multiplique tudo que possuis, porque reconheces que tudo vem dEle. Que Ele te encha de seu amor e graça, e isso te baste para sempre. E que através da tua entrega total, Deus abra todos os caminhos impossíveis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz, meu irmão. Vá em paz, minha irmã. E não esqueça, a entrega total é a chave para providências totais. Solte o controle e veja Deus assumir. Sua vida nunca mais será a mesma. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre, é preciso evangelizar.